Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam também em seus lares as bênçãos de Deus e de Jesus. Vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam conosco durante todo o período em que aqui estivermos, recebendo o amparo, as bênçãos, as curas para os nossos males físicos e espirituais, se assim for possível e permitido, que ao final do trabalho de hoje também possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que estão lá à nossa espera. Então, iniciando o trabalho da noite de hoje, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Hoje quem está aqui com a gente, vocês já sabem, Nilza Miquelin, que mais fez palestras para a gente, né, do nosso centro. Vamos lá, o que é que nós vamos falar hoje? Sobre a morte e o morrer. Eu fiz este trabalho para um grupo de jovens. Eu fui convidada pelo orientador deles para podermos conversar um pouquinho. E então eu preparei, eu gostei, porque eu entendi que nós simplificamos a morte, né? Trazendo a realidade da vida, que é o que a gente precisa. Para quê? Para perder medo. Mas o que eu mais me preocupei, e vocês vão ver nessa nossa conversa, é para nós nos prepararmos para morrer. Porque tem disso também, não é? E isso é realmente muito sério. Então temos que lembrar primeiro, somos espíritos. Nossa condição em qualquer lugar é de ser um ser espiritual. Nós estamos passando por aqui. Nossa estadia aqui é curta em relação à eternidade que nos aguarda. Então nós vemos muitas vezes alguns comentários, estudos, que aqui é um átimo da vida do espírito, é muito pouco. Mesmo vivendo 80, 90 anos, com relação à espiritualidade, que é a nossa realidade, é um tantinho de nada, né? É só um momento que nós, espíritos, estamos atravessando uma experiência com uma proposta única, que é desenvolver o amor, é o nosso crescimento como espírito que somos. Então a gente tem até que aprender a morrer. E sabendo como tudo isso acontece e quão é simples, a gente já aquieta o coração, perde o medo da morte, porque muita gente tem medo da morte, é o medo do desconhecido. Mas a doutrina vem trazendo a realidade. Isso vai nos ajudar, sem dúvida, a deixarmos de ter medo da morte, não é? E viver e viver intensamente é o que nós precisamos. Então tá aí, a morte e o morrer. O texto é do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe aqui o nosso foco, porque este era o que eu queria conversar com os jovens. Tá ali. Necessidade, olha gente, investir no desenvolvimento de virtudes, das nossas virtudes. E nós vamos ver mais para frente
sobre tudo isso, né? Trabalhando pontos obscuros da personalidade. São as nossas más tendências que nós trazemos de outras vidas, não é? Quantas vidas já vivemos? Não temos ideia. Quantas coisas já aprendemos, quantas coisas construímos no nosso íntimo. E agora, porque estamos num planeta de expiações e provas, já sabemos que criamos embaraços no passado em relação à lei divina. E a doutrina vem justamente clarear o nosso pensamento para que nós possamos desejar fazer o melhor, querer fazer o melhor. Para quê? Para termos paz, para vivermos serenamente, para construirmos em nós virtudes, sentimentos mais nobres. A gente vai ver tudo isso. Então, necessidade de investir no desenvolvimento de virtudes, trabalhando pontos obscuros da personalidade, que são as nossas más inclinações. Com perseverança, eu até risquei, porque é isso mesmo, nós não podemos desistir nunca de cuidar do nosso crescimento na nossa condição de espíritos, a fim de garantir melhores condições de vida no plano espiritual, no plano extrafísico e nas futuras reencarnações. Se nós construirmos o bem, que é a proposta de Deus para nós teremos novas encarnações que poderão ser mais suaves. Também tem esse lado, né? A morte. Vamos ver o que Kardec traz para nós. Ali está. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ele vai falar aqui da alma após a morte. Muito bem. Pergunta Kardec: em que a alma se transforma no instante da morte? Os espíritos responderam: volta a ser espírito. Na verdade, aí é uma questão de nomenclatura, né? Porque quando falam de nós que estamos aqui, é alma. Quando é espírito, é a mesma coisa. A única diferença é que estamos aqui prisioneiros da matéria, não é? Aqui nós estamos nessas condições. Então, vamos lá. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que é a nossa realidade, tá certo? Que havia deixado momentaneamente. Eu risquei esta palavra porque é isto mesmo. Como já disse, viver 70, 80, 90 anos, para o espírito é um momento. Embora pareça tão longo, né? E muitas vezes tão cansativo, exaustivo mesmo. Mas tudo é de acordo com a necessidade do espírito. Ele faz um plano de reencarnação. Aí, de acordo com a sua necessidade, do seu crescimento, planeja um período. Então, nós ganhamos, eu gosto de dizer, um baldinho de energia para viver 90 anos. Muitos de nós fazemos extravagância e morremos antes, porque nós não soubemos conservar aquela energia que nos foi concedida para viver tantos anos conforme a programação. Mas isso é um outro assunto, no outro momento. O importante é saber que nós estamos aqui momentaneamente em relação à nossa vida de espírito. Nós somos imortais. Somente Deus é eterno, sim. Até Jesus é imortal, porque ele teve um início de vida em planetas que a gente nem tem ideia, mas a partir dali, então, esse crescimento todo também nos dá a condição de eternidade. A alma após a morte. Kardec pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E eles respondem que sim, e é verdade.
não perde a sua individualidade jamais. O que nós somos aqui hoje, se morremos hoje, estaremos exatamente deste jeito. Ninguém vira santo, né? Como muitas pessoas julgam. Não é, não. Permanecemos como estamos aqui. Porque nós morremos com a mesma consciência que nós temos aqui. Não é? Não há surpresa. Há sim uma possibilidade nova para nós reconhecermos o mundo espiritual de onde nós viemos. Aqui, retorno continua sendo, né? A alma após a morte. Pergunta Kardec ainda: a alma não leva nada deste mundo? E eu lembro muito de minha mãe, que nos educava com base na doutrina espírita. E quando ela via que a gente queria algumas coisas que não podíamos ter, e queríamos muitas vezes, né, nós todas lá em casa, ela dizia assim: caixão não tem gaveta. Você vai levar o que você é e não o que você tem. E é verdade. Já que eu conservo a minha individualidade, a minha consciência do lado de lá, então certamente eu vou despertar nós, né? Exatamente como estamos aqui. Nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Veja só, diz aqui então, essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que fez da sua vida. E é isso mesmo. O que a gente está fazendo nesse mundo? Como é que eu estou tratando os meus lá em casa? Facilito a vida deles? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Quais são os meus projetos de vida? Aquilo que eu faço é bom? É útil? Favorece o outro? Lá em casa, com a minha família, facilito a vida deles? Ou sou um transtorno para cada um deles, né? Então a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo que nós fazemos, e temos claro o direito legítimo de mudar, de melhorar muito, vamos entrar em contato com a nossa realidade lá no mundo espiritual. As obras de André Luiz contam de muitos espíritos, né, que se reconhecem lá no mundo espiritual de tudo que andou fazendo por aqui. E é maravilhoso saber isso. Então vamos lá. Essa lembrança, eu já disse aqui, né? Cheia de doçura ou amargor, de acordo com a vida que a gente leva aqui. Quanto mais puro ela for, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. É verdade. Se eu me reconheço como espírito, se eu sei que eu não vou levar nada daqui, que tudo que eu tive como bens vai ficar, não é? Para quem está aqui. Mas eu tenho que levar, e todos levamos, o como fizemos, como agimos, se cooperamos, se facilitamos, se perturbamos, se criamos confusão. O que a gente está fazendo aqui, né? E é claro, dá para mudar quando a criatura deseja realmente mudança. Eu me lembrei, porque a gente não leva nada daqui, dessa passagem do Evangelho de Jesus, que eu acho que é ajustada, sabe, com o que a gente está tentando entender agora. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o seu coração. Acho que essa mensagem de Jesus torna tudo muito claro para nós, né? O que eu preciso é ter atitudes bem ajustadas com a lei de Deus, bem aproximada do que Jesus ensinou para todos nós em vivência
aqui no mundo espiritual. Claro que temos direito às conquistas, mas que isso não se torne um motivo de um apego absurdo. Tem um livro do Chico que ele conta de um senhor que era muito apegado ao ouro, ao dinheiro, a todas as coisas que o dinheiro compra, mas principalmente o ouro. Ele desencarna apegado a tudo isso e ele era visto por André Luiz e a equipe que ele andava em círculo nos umbrais pegando pedrinhas, achando que era ouro. Viveu ali muitos anos, o tempo todo em círculo. Eu não lembro o nome do romance, mas ele ali, apegado, e cada barro que ele pegava para ele era ouro, quando na realidade era a imaginação, o apego que causava nele sofrimento, né? Porque ele não se importava com o que ele era e nem ia em busca de ajuda, como André Luiz, por exemplo, fez, mas ficava ali, achando que continuava rico, mas na verdade eram bolinhas de barro que ele pegava. Então a gente tem que pensar, eu tenho direito a uma boa casa, claro, uma boa alimentação, está tudo certo, de lutarmos pelo que queremos, mas lembrar que o dia que eu for embora não vou levar nada. Nem o corpo, hein? Que fica onde? Na terra ou cremamos, né? Nem isso vai com a gente. O que vai é o perispírito, né? Que faz parte da composição do espírito. Então agora a gente vai ver o morrer. Kardec pergunta então, em qual sentido se deve entender a vida eterna? E eles respondem, é a vida do espírito. Porque enquanto encarnado não é eterno, né? É provisório, um tantinho de tempo, mas o espírito não. Ele teve um princípio e tornou-se eterno, porque ele vai viver para todo o sempre. A do corpo é transitória e passageira, é verdade. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quando minha sogra faleceu, e ela morreu de repente, eu estava dando palestra lá no Irmã Francisca, e cheguei em casa, meu filho falou, mãe, tem uma notícia ruim da avó. Aí eu perguntei para ele, ela foi internada? Não, a avó morreu. Tá bom. Conversei com meu marido, ela é minha sogra. Nos preparamos para acompanhar, providenciar tudo, né? Que ela não morava aqui em Sorocaba. Mas me deu um sono tão grande, antes de irmos lá, que eu dormi. E a gente pode falar, eu sonhei, mas na verdade não é um sonho simples, porque eles mostraram para mim como ela voltou para o mundo espiritual. Era uma senhora de 88 anos. Quando eu vi o espírito se desprendendo do corpo, e a cabecinha dela era branca, aquele que eu vi já estava com os cabelos negros, rejuvenescida, parecia que tinha uns 40 anos, não mais que isso. E aí eu vi mãos estendidas para ela, não vi quem era. Ela deu as mãos para aquele espírito e foi embora, sem olhar para trás. E eu fiquei me perguntando por que é que eles me mostraram isso. Era para contar para a família, porque ela morreu tão de repente, estavam todos assustados. Eles são católicos e evangélicos, a única espírita, eu e meu filho. E eu me atrevi a contar durante o velório. Falei, olha gente, fiquem tranquilos. O que nós estamos vendo é só o corpo. Ela já está no mundo espiritual. Como quando perguntavam, eu sempre contava alguma coisa, eles não ficaram apavorados, até acharam muito bom que ela tenha sido acolhida por um anjo. Que espírito era aquele? Com certeza um querido dela, né? Que veio buscá-la para que ela fizesse o seu retorno. Mas o que chamou minha atenção
Foi o quanto ela saiu do corpo rejuvenescida. Merecimento, né? Merecimento. Totalmente recuperada das enfermidades. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Separação entre a alma e o corpo. Mas antes, eu quero contar para vocês, quando eu estudava na Federação em São Paulo, a nossa professora, Dona Isabel, uma mulher inteligentíssima, tratando deste assunto, ela disse para nós assim: quando a criatura começa a morrer, ela vai se desatando o espírito do corpo. E ainda dizia assim, é como se fossem colchetes, sabe colchetinho de roupa? Vai desprendendo aos poucos. E quando é uma morte natural, pela idade, doença, começa nos pontos externos do corpo da gente, as pernas e os braços. Depois, os órgãos de menor importância. Por último, o coração. E o último mesmo é o cérebro. Até por isso é que quando há doação de órgãos, eles têm que investigar se já houve a morte cerebral. Porque enquanto não há a morte cerebral, o espírito está ali ainda está vivo, não é? Então eles têm esse cuidado, o serviço médico, a medicina, enfim, sabe? E é bem devagar. Minha irmã, em 2014, faleceu e eu fui visitá-la uns dias antes e eu percebi que os pés, as pernas e os braços já estavam gelados. E eu me lembrei da orientação da Dona Isabel. Ela ficou ainda mais uns 2 dias aqui na Terra. Eu me lembro quando eu fui visitar minha irmã nos seus últimos dias, estava tão gelado os braços, as pernas, e eu compreendi. Nós sabíamos que ela estava partindo, né? A orientação que nós recebemos. Daí, a importância do cuidado, do carinho, mesmo que ela esteja em coma, fale com a pessoa, porque o espírito está ali, não é? Falar de amor, falar da esperança da vida que vai encontrar do lado de lá. Tudo isso realmente é muito importante. A separação entre a alma e o corpo é dolorosa? É a pergunta que Kardec fez para os espíritos. E eles respondem que não é doloroso. Que bom que não é, né? Mas aí tem um porém. É muito de acordo com a evolução do espírito. Do trato que ele fez consigo mesmo para poder desencarnar serenamente. Mas eles dizem que, em linhas gerais, não há sofrimento para o espírito. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da sua morte. Neste momento, a alma nada sente. E é bom saber, né? Só o corpo mesmo que já está deixando o espírito livre. Os sofrimentos que por vezes se provam no momento da morte são, ao mesmo tempo, um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Nós somos exilados e estamos aprisionados na matéria aqui na Terra. Na morte natural, que acontece pelo esgotamento da vitalidade dos órgãos, em consequência da idade ou de doenças também, não é? O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Seria então aquela morte, aquele sofrimento físico, mas para o espírito é uma libertação. Eu conto para vocês um caso muito interessante. A minha amiga me ligou dizendo: papai quer morrer, a mamãe não deixa. Ele estava na UTI, muito grave, mas a esposa não saía da UTI. Gente, ela era tão doida que ela comprava até marmita para dar para o marido, que estava ali no morre, não morre. Aí ela falou para mim: o que eu faço? Eu falei: tira sua mãe do hospital. Não conseguimos.
Deu um jeito. Porque enquanto ela ficar, ele vai continuar pegado, né? Aí chegou uma nora, que essa senhora gostava muito, e conseguiu levá-la. Vamos embora, vamos tomar um banho, descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu trago a senhora de volta. Tirou a senhorinha do quarto. Minha amiga disse assim, encostei no papai e falei, papai pode ir, a gente cuida da mamãe. Ele deu 2 suspiros e morreu. Olha que coisa, o alívio para aquele espírito, né? De deixar o seu corpo enfermo. E estava mesmo aprisionado ali. É uma questão assim que a gente tem que pensar. Por que é que eu vou aprisionar alguém que tem o direito à liberdade? Minha mãe falava, filha, a pessoa vai morrer. Melhorou porque a visita, pararam de atormentar o espírito, né? Deixar ele livre para partir, sabe? E a gente acaba entendendo que... Oi? Eles falam a melhora da morte. Melhora da morte. Minha mãe falava que era a visita da saúde. Para que as pessoas deixem aquele espírito em paz e partir. Não é? Porque fica esse apego tão absurdo. Separação entre a alma e o corpo. Como se opera, pergunta Kardec, a separação entre a alma e o corpo? É esse desligamento, os cochetinhos que eu falei, né? Vai soltando o cochetinho, os laços que a retém, que o retém. A alma se desprende e fica livre mesmo. E pelo que eu entendi da minha sogra, é a libertação, né? A separação opera-se instantaneamente e por uma brusca transição. Olha que pergunta interessante de Kardec, né? Não importa o tipo de morte, não é assim, né? Sair, não é. Tem todo um tempo ali para o espírito se desligar. O que eles respondem? Ele pergunta ainda se há uma linha demarcatória entre a vida e a morte. Eles respondem que não. A alma se desprende devagar, que eles chamam de gradualmente, e não escapa como um pássaro cativo. Lembrando de novo da minha sogra, ela saía tão suavemente, sabe? Uma leveza tão grande que não assusta. A mim não assustou absolutamente. E eu senti que ela estava bem, até pelo estado que eu pude ver o perispírito dela, né? Porque a gente vê isso, né? O perispírito. Tão rejuvenescida, tão bonita, sabe? Achei muito interessante. E contei para todo mundo lá, né? Católico, evangélico, aquele povo todo, para acalmar. Minha cunhada, quando eu vou lá, ela fala, minha mãe está aqui? Eu falei, não. Sua mãe foi embora e nem olhou para trás. Ela vai lá sim, eu sei que vai. Então, está dizendo que não, que a alma se desprende devagarinho, né? Que ela não escapa como um pássaro cativo que encontrou a liberdade. Não é isso. Os dois, alma e corpo, diz aqui então, esses dois estados se tocam e se confundem naquele momento em que o espírito está partindo, né? Naquele momento, de forma que o espírito se desprende, mas é bem devagar mesmo. Como eu disse, o cochetinho começa a soltar, né? Nos braços, nas pernas e depois em outros órgãos. Se desprende gradualmente dos seus laços, soltando-se e não rompendo. Isso é importante a gente saber. O que o espírito, que somos nós, né, necessita para voltar à pátria espiritual, reconhecendo o mundo dos espíritos e sentindo-se em paz? Foi essa pergunta que alguém fez para mim em pensamento quando eu disse, preciso concluir meu trabalho, né? Para entender realmente o que a gente tem que fazer. Quando há essas mortes abruptas, tem sempre uma equipe de espíritos
prevendo esse acontecimento por perto, já para cuidar daquele espírito. Eu achava que ficava vagando e pronto, não é assim não. Tem sempre alguém que o ama por perto. Lembra do filme Nosso Lar? O que aconteceu com o André Luiz no umbral? A mãe dele estava lá, mas ele não enxergava ela, né? Por causa do padrão vibratório dele, que é mais baixo. Mas sempre tem. Aquele José Carlos, o corredor que... Não, que José Carlos Paz. Ele quando morreu foi num acidente de avião, ele estava por ali ainda, né? Sem entender nada, mas não estava sozinho. Nisso ele vê chegar um tio dele, que já estava no mundo espiritual. Contam que ele caiu duro, que ele desmaiou de susto quando viu o tio morto. Olha que coisa. Que veio ao encontro dele. Veio para recolher, para levar para o mundo espiritual. Quando há esses desastres, quando caiu aquele avião lá em Congonhas, lembram? 2007, né? Mas quando aquele avião caiu lá, já estava na pista daquele aeroporto uma quantidade enorme de espíritos aguardando o acontecimento que estava previsto para poder recolher aqueles espíritos. Eu tenho um sobrinho que estava em Porto Alegre, aquele avião veio de lá, louco para voltar, porque ele estava noivo. No que ele fecha a mala, a secretária do diretor dele liga: você vai ficar aí mais uma semana. Mas ele ficou tão bravo. Você já devolvemos sua passagem. E ele ficou vivo, né? Quem comprou a passagem dele foi um amigo, filho de um professor que trabalhava comigo. Já desencarnou. Ele ligou para o pai e falou: papai, comprei uma passagem, alguém desistiu. Tinha sido meu sobrinho. E ele entrou no avião e faleceu. Tudo é como precisa ser, né? Menos suicídio. Suicídio é uma decisão errada que as pessoas tomam, bem errada, né? Bom, vamos terminando então. O que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida de espírito? Primeiro, construir o conhecimento real da vida, que a doutrina espírita nos oferece. Depois, vencer as nossas imperfeições. A base das nossas imperfeições, egoísmo e orgulho. Se eu tenho essas duas imperfeições, facilmente eu serei intolerante, incompreensivo, com momentos de agressividade, cólera, impaciência, crítica, julgamento, ódio, vingança, ingratidão. Construímos tudo isso, não é? Porque nós temos ali dois problemas para vencer, que é o egoísmo e o orgulho. Construir valores morais. Na medida em que eu começo a cuidar para vencer o meu orgulho e o meu egoísmo, eu já posso construir esses valores morais, mas principalmente se eu cuidar da minha evangelização. É a saída de todos nós, né? Precisamos muito resolver isso. Então, as construções nobres que a evangelização nos leva a viver tem como base o amor. Porque a gente aprende com a vida assim: ninguém dá o que não tem. Se eu tenho amor por mim, eu certamente vou saber amar o outro, né? Seja lá quem for. E uma vez que o amor está vibrando em mim, teremos mais paciência, coragem, generosidade, compreensão, resignação, tolerância, obediência à lei divina, bondade, fraternidade, força, perdão, fé e caridade. Dá trabalho construir tudo isso? Mas é possível, né? Tem aí um querer, na verdade. Características do homem de bem. Por que eu coloquei só esse trechinho? Porque aqui está um exemplo para todos nós, não é? A gente precisa sim
Começaram a pensar a ser um espírito pacificado, porque o pacificado vai pacificar o tempo todo. E o homem de bem tem construído esses valores morais. Também Kardec pergunta: por quais sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Não é? Então ele diz que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus, que é o amor à base, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Se eu sei que a espiritualidade é uma realidade, se eu sei que eu sou espírito, então eu vou cuidar, né? Para que o espírito seja livre de verdade. Aí eu achei essa frase que eu achei ótima, para fechar nosso assunto. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Fechando a questão é isso, né? Então, a gente tem aqui a mensagem de Jesus para finalizarmos a nossa conversa. E eu queria agora, lembrando de um amigo muito querido nosso, que está internado no hospital, e parece que no estado grave, nós vamos pensar nele, né, Wilson? Carinhosamente, pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que envolva cada médico, cada profissional, para que eles possam auxiliar este nosso irmão, atendendo suas necessidades. Que Nossa Senhora o envolva em bênçãos de luz, para que ele possa recuperar a saúde e progredir enquanto espírito que é. Pedimos paz para a esposa, compreensão, pedimos serenidade a ela, para que possa amparar este companheiro. E assim, nós vamos mais uma vez buscando Jesus no nosso íntimo, pedindo a Ele que abençoe esta casa tão amorosa, tão acolhedora, e que nós possamos levar no nosso coração a esperança, o conhecimento, para que possamos compreendendo que somos espíritos e que um dia poderemos ser livres, conforme a proposta de Deus para cada um de nós. Que a tua paz, Jesus, esteja entre nós e onde nós estivermos. Que assim seja.